Olá, eu sou a Camila Abdo. Esse é mais uma entrevista em parceria do DPL com o Tribuna Diária e hoje nós entrevistamos o professor Rodrigo. Ele é professor de Engenharia Elétrica na PUC do Rio de Janeiro e na Universidade de York do Reino Unido. Ele dirige um laboratório de pesquisa na PUC, onde abrange o 5G e sistemas do futuro. Também é membro dos Docentes pela Liberdade. Professor, muito obrigada por aceitar falar conosco. É um prazer conversar com vocês sobre os sistemas de quinta geração. Professor, na verdade, eu gostaria que o senhor começasse explicando o que são sistemas futuros. Bom, os sistemas de telefonia móvel, eles começaram a ser pensados na década de 70, né, nos Estados Unidos em particular. E esse desenvolvimento, ele se dá durante um número de anos até os sistemas serem testados, tá? E a primeira geração de sistemas de telefonia móvel, ela começou nos anos 80, 1980. Tá? Eram sistemas analógicos, tá? Que tinham uma certa limitação em vários aspectos, e eles foram usados durante cerca de 10 anos. Na década de 80, ao mesmo tempo que a primeira geração era adotada para o uso das pessoas, começou-se a pesquisar os sistemas de segunda geração, o 2G, né, que entraram em funcionamento nos anos 90. E o mesmo processo foi repetido com os sistemas de terceira geração, que foram desenvolvidos ao longo da década de 90 e entraram em operação nos anos 2000. Em seguida, nós tivemos os sistemas de quarta geração, o 4G, que entraram em operação em 2010. Tá? E agora chegamos à vez dos sistemas 5G, né, que foram desenvolvidos ao longo de cerca de 10 anos e agora vão começar a entrar em operação. Professor, nós estamos vendo aí uma batalha gigante do 5G da China, com 5G dos Estados Unidos, com 5G não sei da onde. Qual a diferença entre os 5Gs apresentados? Olha, a diferença ela é pequena, porque os diferentes fabricantes, eles têm que entrar num acordo, né, para, em termos do sistema. O sistema é o mesmo para todos, a principal diferença entre eles são os equipamentos usados no padrão 5G. Todas essas empresas, elas entram em um acordo para padronizar o sistema. Então, as diferenças entre os equipamentos são pequenas. As diferenças elas se concentram nos transmissores, nos receptores, nos aparelhos de celular que nós adquirimos, no consumo de energia desses aparelhos, nas taxas de transmissão que eles conseguem. Então, nós temos vários fornecedores, tá? Nós temos a Ericsson, nós temos a Nokia, temos a Huawei, a ZTE, temos também a Samsung, algumas americanas, como a Broadcom, a Qualcomm. Então, nós temos concorrência no setor. Tá? E todas essas empresas fornecedoras, elas têm que se adequar ao padrão. Tá? Professor, o 5G, né, está sendo aí, tão esperado, inclusive algumas empresas já estão trabalhando até no 6G. Qual que é a diferença 4G, 5G e 6G? Olha, a principal diferença, né, ao longo das gerações é o seguinte, rapidamente falando, da 1G, né, que nos anos 80, era um sistema analógico, que era bastante limitado. A gente não tinha possibilidade, por exemplo, de fazer uma videoconferência. Hoje em dia a gente consegue fazer isso no celular. Já a 2G foi a primeira geração digital,
e foi usado nos anos 90. A 2G ela já tinha alguma capacidade de transmissão de mensagens, por exemplo. Tá? A 3G passou a ter transmissão de dados. Tá? E essa transmissão de dados foi melhorando ao longo do tempo. A 4G, a capacidade de transmissão de dados é muito maior, e outros serviços, por exemplo, serviços de localização. A 5G, em relação à 4G que nós usamos nos dias de hoje, a capacidade de transmissão de dados ela vai ser aumentada em cerca de 1000 vezes, tá? De acordo com as especificações do início, né, da padronização. Além disso, ela vai ter uma série de outros serviços de localização, a gente vai ter casos de uso específicos, por exemplo, para comunicação entre máquinas, essas máquinas de pagamento que nós usamos, nós vamos ter serviços com baixa latência, né, ou atraso, quando a gente tem, por exemplo, a gente está assistindo um vídeo, às vezes a gente tem um problema de atraso, e aí você tem um efeito de bloco que é desagradável para a pessoa que está assistindo ao vídeo, pelo celular, por exemplo. Você tem um efeito de bloco, aquelas cenas são congeladas. Então, isso vai mudar no 5G, a gente vai ter muito menos retardo, que é como a gente chama no jargão técnico. Além disso, no 5G também vai ter um caso de uso que é para áreas rurais. Tá? Então, o 5G, a grande diferença para o 4G é isso, a gente vai ter muito mais taxa de transmissão, capacidade por exemplo, de fazer download muito maior, de assistir vídeos é muito maior, e a gente vai ter esses casos específicos para aplicações que a gente tem no nosso dia a dia. Tá? Professor, se já estão trabalhando no 6G, é favorável ou vale a pena colocar o 5G? Já não pode passar direto para o 6G? É uma excelente pergunta. O 6G ele vai continuar a ser planejado e desenvolvido da mesma forma que o 5G foi na década passada. Então, a gente já começa a pensar no sistema de 6G. Qual seria a ideia do 6G? O 6G, a principal ideia é dotar os sistemas de inteligência artificial. A gente começar a ter o uso de inteligência artificial para ajudar na comunicação. Essa é a grande premissa do 6G, sem falar em outras melhorias que, por exemplo, são o acesso ao meio, tá? Quando a gente acessa a rede de comunicações com celular, com tablet, um laptop, a gente vai ter muito mais capacidade de acesso no 6G. Além disso, a gente vai ter o que o pessoal da área chama de robustez às incertezas. Porque quando você tem, por exemplo, uma ligação no celular, de telefonia móvel, é muito comum que as ligações elas sofram interferência, elas sofram quando você está em um lugar com um sinal fraco. Né? Então, a rede toda ela é suscetível a isso. A gente, no 6G, propõe-se que a gente tenha robustez contra isso. Então, a gente vai ter um sistema mais resistente a esse tipo de situação. Tá? Além disso, as taxas de transmissão vão continuar a aumentar. Tá? Professor, muito se fala na China espionar e roubar dados dos países. Há a possibilidade, é real essa possibilidade de que através do 5G eles podem, inclusive através de aplicativos, falam muito do TikTok, eles possam realmente roubar nossas fotos, nossos dados, nossos segredos? É possível. O que acontece na evolução dos sistemas? À medida que nós fomos evoluindo nesses sistemas de telefonia móvel, uma grande parte das funções realizadas no sistema é feita através de software, tá? De algoritmos, que são conjuntos de funções, né,
né, funções eu diria, ordens e atualizações e extração de dados, etc., são feitas todas por algoritmos, e como é feito por algoritmos, é possível uma pessoa, ou uma empresa, ou um outro equipamento usar algoritmos para alterar, né, o funcionamento ou extrair dados, né, de forma mais fácil do que era feito anteriormente. Porque anteriormente eram todas essas funções, uma boa parte dessas funções era feita por hardware, elas estão fixas. Tá? E é por isso que as pessoas falam, né, alguns técnicos, alguns engenheiros falam da possibilidade de ter sistemas, por exemplo, invadidos, a sua privacidade invadida, você ter alguma espionagem e assim por diante. Tudo isso vem em função do uso mais frequente, né, e extensivo de algoritmos e software para realizar as funções. Então, o que aconteceu? Nessa evolução, nós tivemos essa vantagem, né, do uso de algoritmos, mas, ao mesmo tempo, nós estamos mais suscetíveis né, a nossa violação de privacidade, por exemplo, de alguém estar escutando o que a gente está falando. O que mais? Nós temos problema também em alguns equipamentos, como é feito por software, você pode ter a cópia, tá? Ou uma duplicação de uma ligação. Então, isso é o que gera preocupação, né? Todo o mundo ocidental, eu diria, e também uma parte do mundo oriental. Tá? Na Ásia também há muita preocupação com relação a isso. Por quê? Porque as empresas, elas têm interesses comerciais, as empresas, elas têm questões, né, de sigilo comercial, de sigilo contratual, etc. E ninguém quer estar sujeito à espionagem, de alguma forma. Ninguém quer ter algum risco, né, se submeter a risco de ter os seus negócios, o seu sigilo dos negócios violado de alguma forma. Tá? Isso pode gerar grande prejuízo para as empresas. Então, esse é o grande medo e o grande risco que nós temos com a operação de algumas empresas, por exemplo, da China. Essas empresas, no caso a Huawei e a ZTE, são empresas que são ligadas ao governo chinês. Então, há uma preocupação natural com relação à privacidade, né, e ao sigilo das informações, não só das empresas, mas também dos indivíduos. Professor, então, na sua experiência, no seu conhecimento, qual seria a empresa, né, para a gente assinar para ter o 5G, para que o Brasil possa adotar o 5G? Qual que é a mais segura? Olha, eu acho que as empresas ocidentais, elas funcionam de acordo com regras nos seus países de origem, que são regras estabelecidas em regimes democráticos. Estou falando das empresas que são baseadas nos Estados Unidos, na Europa e assim por diante. Então, essas empresas, elas são fundadas e operam com base nessas regras de países democráticos, países que respeitam a propriedade privada, privacidade e assim por diante. Então, há uma espécie de legitimidade dessas empresas em fornecer serviços de telecomunicações para empresas, para indivíduos, e além desses, e com esses serviços, garantir a privacidade das empresas, né, e dos indivíduos. Então, acho que isso é o que o Brasil deve buscar, uma certa garantia da privacidade dos usuários,
dos indivíduos e também das empresas, porque é esse tipo de ambiente que é um ambiente salutar para se fazer negócios, para a gente ter desenvolvimento econômico. Professor, muito se fala que o WhatsApp é criptografado. Vou usar o exemplo do WhatsApp, tá? O WhatsApp é criptografado, inclusive é uma dificuldade da justiça em conseguir ter acesso às conversas por conta dessa criptografia. Pegando o exemplo do WhatsApp, ainda assim seria possível que a China tivesse acesso? Olha, o WhatsApp, ele é uma empresa, né, que ela baseada no Facebook, ele pertence ao Facebook, né, então, ela está registrada, da mesma forma que o Facebook, originariamente nos Estados Unidos, mais especificamente em Mountain View, na Califórnia. Tá? Então, é uma empresa que está baseada num país, numa democracia, tá, nos Estados Unidos, respeita, né, as regras, né, americanas e de outros países onde ele opera. Então, você precisa de uma autorização judicial para poder ter acesso à conversa do WhatsApp. Tá? Então, a privacidade ela está garantida até o limite do nível de privacidade do sistema em termos de criptografia. Tá? Não é qualquer criptografia, há uma probabilidade de quebra através da chave. Tá? Só que essa probabilidade é muito, muito baixa. Então, são sistemas seguros, sistemas criptografados. Tá? Esses sistemas criptografados também são usados em sistemas de defesa e assim por diante. Então, a gente tem uma garantia de privacidade, tá? Um sigilo, se você preferir. Professor, para a gente finalizar a entrevista, o senhor gostaria de deixar algum recado ou esclarecer alguma questão? Olha, eu acho que, no caso do Brasil, é importante que o Brasil seja capaz de fomentar o desenvolvimento tecnológico através da telefonia móvel, do investimento em sistemas 5G e depois, mais à frente, em sistemas 6G, tá? E aqueles que virão depois. Tá? O Brasil deve investir mais na área de tecnologia. Tá? Os nossos investimentos são limitados, nossos fundos setoriais estão sendo, eu diria, pouco usados. Nós temos fundos setoriais que deveriam ser alimentados por taxas que nós pagamos, né, nas nossas contas de telefonia móvel. Então, a gente deveria estimular o uso desses recursos para desenvolvimento, né, dos sistemas, pesquisa tecnológica na área, e a gente deveria fomentar um ecossistema de desenvolvimento tecnológico e industrial na área, porque essa é uma área muito importante para a sociedade, uma área que permite comunicação entre as pessoas, estabelecimento de negócios, desenvolvimento econômico, social, importante, por exemplo, na área de educação também, até na área de saúde, que a gente tem gente que faz diagnóstico remoto, né, na área de saúde, então é importante você ter altas taxas de transmissão, porque você pode enviar imagens, diagnóstico por imagens, por exemplo. Então, é uma área de infraestrutura básica que é extremamente importante para qualquer país que queira se desenvolver. Tá? O investimento na área de telecomunicações, ele continua sendo fundamental, ele vai ser fundamental também no nosso futuro. Professor, o senhor tocou num ponto que agora me veio uma pergunta na cabeça. Investimento em tecnologia, como é que está sendo esse investimento? O setor está recebendo
o esperado? Como é que está funcionando? Olha, o Brasil, ele carece, né, de capital humano, né, porque o nosso sistema de educação, ele figura entre os piores, né, do mundo. Ele é um sistema com grande carência, né, uma formação de capital humano, de pessoas, de profissionais na área, se dá através de cursos técnicos, cursos de nível superior, como engenharia, ciência da computação, e nós temos muito pouca gente formada nessas áreas, nós temos pouco investimento, né, nessa área também, então nós temos limitações naturais em função do nosso nível de desenvolvimento em capital humano. Isso nós precisamos melhorar muito, tá? Nós precisamos investir na área de tecnologia, ciências, né, engenharias, e isso é fundamental para a gente ser capaz de desenvolver novas tecnologias também e acompanhar o que se faz no exterior. Tá? Professor, agora para a gente finalizar de verdade, eu não vou mais pegar o seu tempo. O Brasil não tem uma estrutura para desenvolver o próprio 5G? O Brasil tem fábricas, tá? Tem fábrica da Ericsson, da Nokia, da Cisco, tá? De outras empresas, tá? E ele desenvolve já alguma coisa. Tá? Ele já vem desenvolvendo pesquisas e vem fabricando produtos, tá? Há muitos anos. Tá? Essas empresas já têm fábricas no Brasil há muitos e muitos anos. Tá? Então, a gente participa da padronização dos sistemas, nós exportamos equipamentos, nós construímos esses sistemas aqui no Brasil. Tá? Mas a nossa participação é tímida. Tá? Nós podíamos fazer melhor. Nós poderíamos, por exemplo, atuar com mais desenvoltura, através de mais investimento em capital humano. Nós poderíamos assumir algumas áreas de desenvolvimento que são relacionadas a esses sistemas, áreas como inteligência artificial, materiais que são usados em sistemas de comunicações. Nós podemos expandir muito, né? Mas nós vamos precisar de mais investimento na área. Não só o investimento do governo, mas também das empresas. Né? Nós precisamos de investimento privado também para capacitar o nosso ecossistema na área de tecnologia da informação e da comunicação. Tá? Isso é uma área muito importante para o futuro e é uma área que é interessante, que ela tem uma carência de profissionais. Mesmo quando nós sofremos, por exemplo, uma recessão, etc., a área de tecnologia da informação e da comunicação, ela tem um déficit de profissionais enorme. Nós temos que importar gente de outros países para suprir a nossa necessidade. Né? É uma área que oferece muitas oportunidades para os jovens, tem salários mais altos, tem perspectivas de carreira bem interessantes, quando comparadas com outras áreas. Professor, muito obrigada pelas explicações. Esse é mais um quadro do Docentes pela Liberdade, em parceria com Tribuna Diária. Peço que deixem para mim aqui nos comentários o que vocês acharam e não se esqueçam de se inscrever. Fiquem todos com Deus e até a próxima.